falar, podem falar aí no chat, se não quiserem falar no microfone, mas também podem falar no microfone, tá bom? Porque às vezes eu estou aqui lendo ou falando, e eu fico me desconcentrando às vezes para ter que ler as mensagens. Aí, se vocês puderem, falem, não quiserem aparecer, mas falem no microfone, tá? Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é retificação de registro. Nós estudamos com as características do registro que o nosso registro, ele não é absoluto, ele não traz uma certeza absoluta. Por quê? Exatamente por essa possibilidade de se retificar o registro e de esse registro poder, inclusive, ser cancelado, né? Então, assim, vocês sabem que a nossa lei de registros públicos, ela é de 1973, né? É a lei 6.015, tá? Quando ela foi concebida, essa retificação, gente, ela só era possível mediante um procedimento judicial na vara de registros públicos, certo? Então, vamos pensar junto. Se a intenção dessa lei é ajudar o desenvolvimento econômico através destas pessoas que exercem essa atividade, e eu só poderia retificar esse registro judicialmente, óbvio que isso demorava mais tempo, e essa demora, ela se traduz em uma perda financeira, perda econômica, uma diminuição dessa velocidade desse desenvolvimento. Então, com o passar do tempo, como eu sempre digo, o direito ele surge do fato social. Com o passar do tempo, surgiram as varas especializadas, chamadas varas de registros públicos. Então, esses processos passaram a tramitar lá. Mesmo assim, os processos ainda demoravam bastante. Então, o legislador raciocinou. Se eu tenho titulares de cartórios, que são pessoas técnicas em direito, que conhecem muito bem o assunto, se esses processos da vara de registros públicos já tramitam com uma certa celeridade, diferente das varas cíveis comuns, né? Então, por que não atribuir a essas pessoas essa possibilidade dessa retificação de registro? Então, foi nesse pensamento que, em 2010, foi feita uma alteração legislativa, onde se passou a ter a possibilidade dessa retificação, ela ser na seara administrativa. Bem-vindo, Aldísio. E aí, gente, isso com certeza trouxe uma celeridade muito maior. E esta retificação, ela não precisa da participação do advogado. Por isso que eu falei lá no WhatsApp para vocês, que cria uma área de atuação. Então, se vocês tiverem uma pessoa que precisa fazer uma retificação, se vocês dominarem o assunto, estudarem, se especializarem, vocês mesmos poderão prestar esse serviço. Então, é uma advocacia extrajudicial. O direito imobiliário, gente, ele permite isso. Ele permite essa advocacia extrajudicial. Depois dessa lei da retificação, as outras leis que trouxeram procedimentos administrativos, ela teve uma participação muito forte na aprovação da OAB. Para quê? Para que se não perdesse aquele início de atuação da advocacia. Então, no caso dos capião, no caso das partilhas administrativas, essas aí precisam da participação de um advogado. Então, o advogado precisa assinar essas peças, precisa ter a OAB, né, para poder realmente aquele procedimento ele ter valor jurídico. No caso da retificação, não existe essa necessidade. Então, qualquer um de nós poderá preparar a documentação e levar ao cartório de registro de imóveis, tá certo? Qual a finalidade? A finalidade é adequar as características do imóvel e a qualificação das partes ao que há de fato, né? Então, a gente sabe que existe sempre essa dualidade, que pode existir de eu ter uma matrícula que não corresponda ao que eu tenho no local do imóvel. Eu ter uma matrícula que os proprietários não correspondem. Percebam que nós não estamos falando em transferência de propriedade, tá? Nós estamos falando apenas em correção de dados. E aí, vamos lembrar o que a gente já viu em outras aulas, que para corrigir dados, nós corrigimos por meio de registro ou averbação. Respondam aí para mim. Eu estou corrigindo dados na matrícula, dados do imóvel ou dados das partes. Qual será o ato que eu vou proceder?
Registro ou averbação? Me digam aí no chat. Que bom que tá entrando um montão de gente. Bem-vindo aí, pessoal, que entrou agora, tá? Cadê? Vocês estão muito calados, acordem. Registro ou averbação, gente? Pode ser no chat, vai, escrevam aí. Vocês estão encabulados de falar? Na sala vocês falavam mais, né? Ou vocês estão deixando ligado aí, fazendo de conta que estão assistindo e não estão assistindo? Hein? Vou perguntar de novo, se não é possível que ninguém responda. Se eu for alterar uma medida no meu imóvel, qual será o ato que vai ser praticado na matrícula? Registro ou averbação? Isso é bem básico. Averbação. Muito bem, Tiago. Obrigada, salvou a turma, viu? Voltar às aulas, vai ganhar um bombom. Bom, gente, que tá só entrando colegas. Olha aí, eu não disse que hoje a gente ia bater o recorde de frequência? Vamos bater o recorde. Gente, e isso é muito melhor, porque vocês não acumulam matéria, já assistem. Se for, era legal vocês criarem o hábito, quem puder, obviamente, porque eu sei que todo mundo aí tá com a rotina toda louca, né? Mas quem puder, tipo, terminar a aula, aí já continuar pelo menos mais uma horazinha de estudo, aí já ler no nosso material, no nosso livro. Vocês viram que eu compartilhei 2 livros doutrinários lá no WhatsApp, 2 livros muito bons, são eles que eu realmente indico para os meus alunos. Eu lembrei que eu tinha os 2 no PDF, no Dropbox, e aí eu compartilhei com vocês. Alguém já abriu os links? Já acessou? Se não tiver acessado, acesse. Então, criem esse hábito, gente, assistir a aula e depois dar uma estudadinha, nem que seja meia hora. Não tem aquele negócio dos exercícios, 30 minutos todo dia, depois tentem estudar pelo menos 30 minutos todo dia. Eu sempre digo isso para as minhas filhas, não comecem com metas muito altas. Metas pequenas, alcançáveis. Depois vocês vão criando o hábito. Readaptando, né, gente? Porque eu sei que muita gente perdeu aí alguns hábitos. Então, vamos aproveitar esse período para estabelecer novas rotinas. E aí, voltando aqui para a nossa retificação, que vai ser a averbação, como o Tiago bem falou, essa averbação, gente, ela poderá ser feita, ela deverá, desculpem, ser feita no cartório de registro de imóveis competente, tá? Então, no caso da retificação, não há competência residual, vai ser feito no cartório atualmente competente, certo? E houve uma grande alteração em 2010, como eu falei, permitindo que essa retificação possa ser feita nos próprios cartórios de registro de imóveis, tá? Então, vamos lá. Antes, imaginem só, se eu fosse proprietário de toda uma quadra, tá certo? E eu precisasse alterar uma dimensão, percebam, eu era proprietário de toda uma quadra de um terreno. Eu, mesmo assim, precisava procurar o judiciário, que demorava muito tempo, e eu não estaria interferindo no direito de ninguém. Então, quer dizer, é uma coisa muito ilógica, certo? Então, foi nesse sentido que a lei de registros públicos, ela evoluiu. Eu vou projetar aqui para vocês, e aí eu não sei se na tela de vocês está me aparecendo 2 vezes. Está aparecendo 2 imagens minhas. Vamos lá. Eu coloquei até o celular ligado aqui, ó, do lado, para também vocês ficarem vendo, certo? Só está aparecendo a senhora. Né? Pois é. Aí eu vou projetar aqui agora uns slides, tá? Sobre exatamente a retificação. Tá? Já vai entrar aqui para vocês. E aí eu vou ficar narrando. Apareceu aí para vocês? Aparece. Na outra tela, turma. Pronto, agora apareceu outra tela, né? Isso. Pronto. Então, gente, vamos lá. Vamos falar aqui da lei de registros públicos já retificada. E a lei, ela vai dizer o seguinte, primeiro no artigo 212, aí eu vou pedir a ajuda do André. Vai, André, vai, lê para mim aí o artigo 212, para a gente fazer essa aula mais dinâmica. Pode deixar comigo, vou falar aqui. Artigo 212. Primeiro, os artigos se tratam diretamente sobre essa parte de retificação de registro imobiliário, então os artigos 212 praticamente ao 214, são 3 artigos. Aí o artigo 12 diz o seguinte, olha, 212, né?
Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóvel competente a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, que é o seguinte: facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Aí mais à frente vai tratar outras questões, certo? Isso. E o parágrafo único, ele traz aí a inafastabilidade do judiciário, né? Porque ele diz o quê? Se eu optar por esse procedimento administrativo, não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. Então, o que é isso? Se alguém for prejudicado por esse procedimento, não é porque foi feito na série administrativa que eu vou perder o meu direito. Então, eu continuo tendo a possibilidade de requerer judicialmente. E vamos destacar aqui uma coisa, vocês estão vendo aqui o meu cursor, né? Então, aqui, ó, o registro ou averbação. Eu posso corrigir registro ou averbação por omissão, ó, se for omissa, ou se for imprecisa, ou se não exprimir a verdade. O que é que significa? Significa que eu posso fazer retificação não só para correção, mas para correção e também para incluir algo que não estava naquele registro, tá certo? E aí, gente, o 213, ele vai trazer o André, alguém está com o microfone? Acho que é o teu, André, que está. É o do Tiago. Tiago, por favor, desliga o teu microfone. Me desculpa, é porque deu um probleminha técnico que eu vou desligar. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Só enquanto eu estou explicando, porque está dando só interferênciazinha. Então, como o André disse, a gente tem o 212, 213 e 214. Só que o 213, gente, ele é bem extenso, tá? A gente vai tentar falar sobre esgotar todo esse assunto na aula de hoje, certo? Mas ele traz várias possibilidades de retificação, que a gente chama de várias hipóteses de retificação, tá? E aí, o caput, ele diz o seguinte: o oficial retificará o registro ou a averbação, e ele vai dizer em que casos, tá? Então, ele diz assim, no inciso 1, de ofício ou a requerimento do interessado. Então, significa que o próprio registrador, lembram do princípio da instância, onde diz que o registrador ele fica parado, sentado, inerte, aguardando a manifestação das partes? Pois bem, aí na retificação ele está dizendo que o registrador tem essa possibilidade, é como se fosse uma exceção ao princípio da instância, ele pode retificar de ofício e também pode ser a requerimento do interessado. Então, vamos lá. Professora, significa que se o registrador vê o erro, ele é obrigado a corrigir? Bem, depende do erro. Ele vai ter que corrigir, sim, tá? Mas nem sempre ele vai analisar. Vocês imaginem que o registrador, ele não vai estar reanalisando todos os documentos do cartório dele. Por quê? Porque ele vai estar ocupado praticando os atos daquele dia, os atos que as pessoas solicitaram naquele momento, não é verdade? Então, dificilmente ele vai verificar um erro. Normalmente, quem vê, quem pega, quem detecta o erro é a parte. Ou, em outras vezes, poucas e raras, quando a parte requer algo diferente, enquanto aquele outro requerimento chega, pode ser que na análise aqui que você está solicitando, apareça um outro erro antigo, e aí o registrador detecte, e talvez você precise apresentar algum tipo de documentação. Então, vamos lá, recapitulando. A retificação, ela pode ser judicial ou administrativa. Quem escolhe? A parte. A parte escolhe judicial ou administrativa. Vamos imaginar que ela escolheu a administrativa. Professor, escolheu a administrativa, vai dar certo? Não sei. Vamos estudar isso agora. Pode ser que, mesmo optando pela seara administrativa, em um determinado ponto, o cartório veja que não há possibilidade e você vai ter que procurar a via judicial. Mesmo assim, o procedimento administrativo ainda vai poupar muita coisa das partes, como a gente vai ver mais na frente, tá certo? E aí, então, primeira hipótese pode ser judicial, pode ser administrativa. Segundo, pode ser de ofício. De ofício significa dizer que é partindo do próprio registrador, sem necessidade da parte. E pode ser a requerimento do interessado. Vejam que esse artigo que está aí na tela de vocês, ele diz o quê?
o inciso 1, de ofício a requerimento do interessado. E ele começa a elencar as hipóteses. Então, nestas hipóteses, ele não separa o que é de ofício e o que é a requerimento do interessado, tá certo? Vou dar uma dica para vocês. Será a requerimento do interessado tudo que precisar de documentação comprobatória, tá certo? E aí eu vou pedir a ajuda do André, vou perguntar em cada uma das alíneas se vai ser de ofício ou se vai ser a requerimento do interessado, tá certo, André? Tá certo, professora. Chegando mais gente aí para a aula. Então, vamos lá. Se eu quiser suprir uma omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, você acha que isso pode ser de ofício, André? Acredito que sim. Claro, porque está aí omissão ou erro da transposição de qualquer elemento do título. Tu consegue explicar o que seria essa transposição, André, para o pessoal? O elemento do título que leva para o registro, como, por exemplo, uma escritura pública, né, de compra e venda, que vai lá ter disponível nela a parte, qualificação das partes, né, qualificação do imóvel, os títulos, né, os títulos fiscais, a comprovação que pagou os tributos, né, se houver omissão ou qualquer erro no nome, erro na qualificação, né, ou então omitir algo nas certidões. Exato, muito bem. Então, esse título aí é aquele documento que é levado ao cartório. Lembrando aí nas nossas aulas anteriores, quem não assistiu, assista, que é falando sobre os títulos. Título é qualquer documento que eu leve ao cartório para impulsionar o trabalho do cartório de dar publicidade daquele fato jurídico. Então, vamos imaginar, como o André bem falou, é apresentada uma escritura pública para registro. Naquela escritura constou o nome da Darlene L-E-N-E. Só que o cartório, ao digitar na matrícula, escreveu Darlene, L-E-N-Y. Então, ele errou a grafia do meu nome. Lá na frente, eu vou fazer a verbação do meu divórcio. E aí, o cartório, ao receber o documento do divórcio, percebe, poxa, aqui no divórcio está Darlene com L-E-N-E. E aqui na matrícula está com L-E-N-Y. Poxa, será que foi a gente que errou? Ele vai desarquivar lá os documentos, os arquivos dele, puxa, eu errei. Então, não vai ser nem preciso eu solicitar essa correção e não vai ser nem preciso eu pagar os emolumentos dessa correção. Afinal, foi um erro do próprio registrador. Então, isso aqui é uma exceção ao princípio da instância que permite que o registrador, por impulso próprio, ele faça essa retificação, tá certo? Então, a linha A pode ser pelo próprio registrador, pode ser de ofício. Professor, se ele não vê, e eu que analisei minha matrícula e vi, eu posso requerer? Claro. Se ele pode fazer sem nem você motivar, quanto mais você motivando. Se ele errou, não é para ele cobrar emolumentos, tá certo? Então, vamos para a linha B. Indicação ou atualização de confrontação. De ofício ou requerimento do interessado, André? Acredito sempre o interesse da parte, né? Isso, por quê? Porque eu estou indicando ou atualizando. Indicando quando eu pego aquelas transcrições antigas, que não tem dizendo qual é o confrontante. Nós, presencialmente, nas nossas aulas, a gente analisou vários desses documentos e vocês viram que pode acontecer, sim, muitos deles, de não indicar o confinante. Então, é a possibilidade aí, a previsão legal que possibilita que essa informação ela seja incluída, tá certo? Ou atualização. Lá já tinha o confrontante. O meu vizinho era um terreno, só que hoje o meu vizinho é um edifício de 20 andares. Então, eu preciso comprovar a existência desse meu vizinho, tá certo? Então, eu vou ter que juntar um documento. O registrador ele não vai poder fazer por minha requisição verbal. Então, eu preciso, sim, que seja a requerimento do interessado. Não poderá ser feito de ofício, certo? A linha C, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial. Então, aí nem precisa dizer que não vai poder ser de ofício, porque o próprio dispositivo legal já diz que tem que ser comprovada por documento oficial. Então, não vai ser de ofício, a não ser
que o registrador detenha esses dados. E, normalmente, ele não vai fazer porque ele vai deixar de receber os emolumentos e aí não se trata de erro dele, né? Então, ele vai estar prestando um serviço, ele vai querer os emolumentos, então, dificilmente ele vai fazer essa atualização de ofício, mas poderia, tá, gente? Se ele tiver, assim como na atualização dos confrontantes, ele poderia, mas ele não tem o dever de fazer, tá certo? Se ele tivesse esse documento, ele poderá, inclusive, por uma determinação do Tribunal de Justiça daquele estado, o tribunal, de repente, para atualizar os livros, alguma correção que ele repute importante para os livros do indicador real e do indicador pessoal, o Tribunal de Justiça poderá determinar que sejam realizados algum desses atos previstos no inciso 1 do artigo 213. Mas isso, gente, é muito raro. Como eu disse para vocês, a atividade ela não é pública, mas exercida em caráter privado. Então, é óbvio que eles vão querer uma remuneração. Então, eles não vão fazer de ofício, a não ser que seja realmente obrigação deles, tá certo? Até aqui ficou tudo claro, gente? E aí, vocês vão ter que falar, sabe por quê? Porque quando eu estou na apresentação, não consigo olhar o chat, tá certo? Fica na minha tela, tá somente a tela da apresentação. Para eu olhar o chat, eu tenho que sair dela. E aí, para vocês... professora. Oi. Não, só foi mesmo uma aluna, a Jade Oliveira, que ela disse que não está mais aparecendo no slide com o artigo, mas consta que aparecendo ainda, viu? Na outra janela. Jade, talvez, tu tem que atualizar. Por exemplo, eu estou aqui com o meu celular aqui do meu lado, sabe? Exatamente para eu ver a tela que vocês estão vendo. E aí, às vezes, para atualizar, tu tem que clicar em cima do slide, tá certo? Ontem eu fiz esse teste para poder ver exatamente todas essas possibilidades aí para vocês, para ver a minha tela e para eu ver a tela de vocês. Vocês têm ideia, eu estou com 3 telas aqui, a do computador e mais 2. Dá até para eu ver aqui o chat no meu celular. Pronto. Deu certo, ô Jade? Certo, né? Então, vamos lá. A linha D. Então, até agora, gente, nós estamos no inciso 1. Esse inciso 1, gente, ele traz várias previsões de retificação, tá? Todas essas retificações antes, gente, com exceção do lado do logrador, que poderia antes, inclusive, ser de ofício, vejam que agora a modificação, vou até voltar um pouquinho essa tela, vou voltar aqui, ó. Vejam que foi alterado, e eu disse vocês, 2010 e 2004, tá? A modificação da lei. Corrigindo, então. Alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial. Depois eu vou fazer até um comparativo, vou colocar lá na nossa discussão no Unifam Online, comparando a redação do 213 antes de 2004. E aí vocês vão ver que ele previa essa mudança de denominação de ofício. Olha como é engraçado. Era a única possibilidade de exceção do princípio da instância que existia na Lei 6.015/73, antes de 2004, tá? Porque a cidade tinha outras feições, gente. Era muito fácil, o registrador, ele conhecia todas as ruas, né? Então, para vocês verem, ele tinha faculdade de averbar nome de rua. Então, logradouro público é rua, travessa, avenida, tá certo? É o nome do passeio, né? Então, ele poderia fazer de ofício. E hoje, a lei coloca logo, comprovada por documento oficial. Professor, isso é tão grave assim? Ele não pode fazer só em ouvir falar? Para vocês terem noção, na nossa cidade não existem várias ruas que têm o mesmo nome, né? Em bairros diferentes. Você imagina, eu tiver o nome de uma rua no Pirambu e o mesmo nome dessa rua nas Dunas. Apesar de ambos serem próximos da praia, o valor de valorização desses imóveis, de avaliação, pode ser completamente diferente. Lógico que eu também posso ter imóveis vultuosos por ali, né? No Pirambu também, nada impede. Estou dando aqui só um exemplo tentando ser paradoxal, tá? Então, sei lá, José Walter e Meireles, fazendo um comparativo, lógico que também José Walter pode ter casas enormes, no Meireles aqui a gente tem umas casas pequenas, se bem que o Meireles valorizou bastante, porque a maioria dos imóveis hoje do Meireles fazem parte daquele corredor gastronômico, e são imóveis comerciais. Hoje qualquer imóvel bem pequenininho no Meireles tem um valor gigantesco, né? Voltando para a nossa retificação. Então, recapitulando, eu posso ter retificação
E aí vocês podem ir escrevendo no caderno de vocês, fazendo um mapa mental, tá? Retificação de registro, aí puxa a setinha. Judicial e administrativa. A administrativa, ela pode ser de ofício ou a requerimento do interessado, ok? De ofício, quando eu não preciso comprovar nada, quando o registrador tem todos os dados no cartório dele. Embora eu possa requerer só para ele ver, só para tipo, registrador, tá errado bem aqui, corrija, certo? Todas as correções são feitas por meio de averbação, como muito bem salvou a turma aí, o Thiago, que respondeu por todo mundo. Então, a retificação vai ser feita por meio de averbação, ok? Professora, você disse que essa retificação ela vai ser feita na zona atualmente competente. Estou só lembrando de coisas que a gente já estudou. Princípio da circunscrição. Se é na zona atualmente competente, professora, a zona competente hoje é a 4ª zona. Mas o meu imóvel, ele ainda está registrado na 1ª zona. Como é que eu faço, André? Para o cartório da 4ª zona fazer essa retificação, se minha matrícula ainda está na 1ª. A 1ª zona vai ter que repassar os dados, né, documentos, e vai ser, tipo assim, averbado tipo assim, a finalização de uma matrícula para ser aberta a outra na 4ª. Perfeito. Então, e para isso, então, eu vou ter que ir lá na 1ª zona, pedir uma certidão, isso quem tem que sou eu, a parte interessada, não são os cartórios que vão se comunicar, eu vou lá na 1ª zona, pego uma certidão atualizada, vejam que a gente está falando aqui de várias matérias que a gente já estudou, né, princípios, certidões, tramitação do título, certo? Então, a gente vai só somando, por isso que eu digo para vocês não acumularem a matéria, vão estudando, vão assistindo os vídeos. Eu vou na cartório da 1ª zona, pego essa certidão atualizada, que tem que estar dentro do prazo de quantos dias? Relembra aí, André, para o povo? Para ela ser considerada... A matrícula atualizada? Isso. O conceito de matrícula atualizada equivale pelos 30 dias. Perfeito. Então, eu vou no cartório, essa matrícula tem que estar atualizada dentro do prazo de 30 dias, levo ao cartório da 4ª zona, para que o cartório da 4ª zona faça o quê? Com aqueles dados, junto com os documentos que eu estou levando, que quem vai falar desses documentos vai ser o André daqui a pouco. Por enquanto, a gente está só fazendo as hipóteses, junto com a documentação que a lei prevê, e a gente vai provocar o registrador da 4ª zona a praticar a averbação. Só que para ele praticar essa averbação, ele vai precisar abrir uma matrícula. Então, ele vai pegar os dados da certidão que eu trouxe da 1ª zona, com os dados que eu estou levando, e vai abrir a matrícula para fazer essa retificação que eu estou solicitando, mediante pagamento de emolumentos. Ok, né? Vou aqui passar o slide. Eu tenho aqui outra previsão, e, mais uma vez, lembrando, tudo isso aqui antes só era possível judicial. A única que a lei já previa que podia fazer no cartório era mudança de logradouro, e ainda permitia que fosse de ofício. Agora, nem de ofício mais é. Mas o legislador avançou e trouxe outras possibilidades que antes eram só judiciais. Essa do inciso D, ela era antigamente só judicial, gente. Retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração de medidas perimetrais. Essa condição aí do final, então ele está dizendo o quê? Eu posso incluir ângulo, eu posso incluir coordenadas georreferenciadas, eu posso incluir rumos, desde que as medidas do imóvel permaneçam inalteradas. É isso que está dizendo esse senão aí depois dessa vírgula, em que não haja alterações das medidas perimetrais. Professora, por que essa vírgula? Porque se eu tiver alteração de medidas perimetrais, gente, eu saio desse inciso 1 que a gente está lendo e eu vou lá para o inciso 2, que a gente ainda vai estudar. No inciso 1, eu tenho previsões de retificação de ofício ou a requerimento do interessado, mas todas que são a requerimento do interessado, elas exigem documentação, mas elas não precisam da participação do meu vizinho. Concordam que isso facilita a retificação? Então, vejam, a lei, além de prever
a possibilidade de retificação administrativa, ela ainda prevê uma modalidade de retificação administrativa que eu não preciso da participação dos meus confrontantes. O que é, assim, um grande benefício. Imaginem que isso aqui antes, para eu incluir umas coordenadas georreferenciadas, eu precisava entrar na justiça, citar os meus vizinhos, o que significava o quê? Eu ter vizinhos, um prédio de vários apartamentos, eu ter que citar todo mundo, marido e mulher, porque em direito de propriedade tem que citar os cônjuges, não é isso? Vocês vão ver que até com relação a isso, essa lei foi inovadora. Essa lei vai criar outras possibilidades, tá certo? Coordenadas georreferenciadas, vocês sabem o que é, né? É aqueles dados que o GPS usa quando a gente coloca o endereço para a gente chegar no local, tá bom? É o GPS. Ângulo é aquilo que faz a figura geométrica mudar, né, de triângulo para quadrado, para losango, tá? Então, ângulos internos. Então, vamos imaginar que na minha matrícula, o meu imóvel seja um imóvel irregular, mas que já tem todas as suas medidas, e eu preciso apenas dizer os ângulos internos, ou as coordenadas georreferenciadas. Então, por essa linha D, eu posso fazer, requerendo ao cartório, sem precisar ouvir os meus vizinhos, e isso vai ser muito mais rápido, eu não preciso ir à justiça, certo? Avançando, leia aí, André, ué. Item E, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático, feita a partir das medidas perimetrais constantes do registro. Então, vamos lá, do mesmo jeito, ó, feito a partir das medidas perimetrais constantes no registro. Eu não estou alterando medida, eu estou pensando numa matrícula que já tem medida. Só está faltando, nesse caso da linha E, o quê? A área do imóvel. Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático. Pode ser a falta da área, pode ser a falta inclusive, de um segmento. Então, pode ser que eu tivesse a área, faltou um segmento, e eu, pela área e pelas demais medidas, eu consigo descobrir aquele segmento. Isso é matemática pura, a gente estudou isso no colégio. Não é verdade? Eu não tenho como descobrir uma medida através da área. Às vezes, dependendo da área, se a área foi irregular, o cálculo é bem complexo. Então, qualquer que seja o cálculo, complexo ou não, esse mero cálculo matemático, ele tem que ser feito por um profissional habilitado. Engenheiro, arquiteto ou topógrafo, certo? Então, aí eu vou precisar de um documento, tanto na linha D como na linha E, eu não preciso da participação do vizinho, mas eu preciso de uma comprovação técnica. E essa comprovação vai ser feita por um engenheiro, por um arquiteto, por um topógrafo, tá certo? Lembrando das primeiras aulas, para eu saber se o André é engenheiro, ele assinou, e eu saber que a assinatura é dele, eu tenho que ter o quê? O reconhecimento de firma, certo? F, diz aí, André. Vamos lá, item F. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Então, vamos lá. O meu vizinho já fez uma retificação e a linha divisória dos dois imóveis, tá certo? Ela pode ser reproduzida no imóvel vizinho sem precisar de um novo procedimento de retificação. Eu não preciso juntar esse documento comprobatório do engenheiro, porque eu estou alegando que é a mesma. Lá nos últimos parágrafos desse artigo, tem um dispositivo sobre a responsabilidade civil de prejuízos oriundos da retificação. O legislador atribui essa responsabilidade, gente, ao requerente e ao profissional que elaborou os documentos que comprovam esses dados técnicos. Então, ele exime o registrador dessa responsabilidade. A responsabilidade só vai ser do registrador se, por exemplo, uma linha E dessa aí, que exige o mero cálculo matemático. Numa linha D, que visa a inclusão de ângulos, de coordenadas georreferenciadas, o registrador aceita o requerimento da parte sem nenhuma comprovação. Aí, ele tem uma responsabilidade, por quê? Por imperícia, porque ele não cumpriu o procedimento previsto na lei, tá certo? A linha G,
Gente, se tiver dúvida, vocês colocam aí no chat. Acho que o Tiago colocou aqui, ó. Essa mudança de logradouro poderá ser nomes de ruas, é exatamente isso, Tiago. Logradouro público é nome de rua, nome de avenida, né? Então, se mudou de nome e eu preciso colocar no meu registro, eu preciso comprovar. Essas mudanças, gente, foi boa pergunta do Tiago, elas são feitas através de leis municipais. Então, vou comprovar mediante a apresentação de uma lei municipal ou de uma lei emitida pelo próprio, ou de uma certidão emitida pelo município onde consta essa lei, tá certo? A linha G. Professor, é como se fosse o logrador, fosse o gênero, né? E rua, avenida, etc., fosse as espécies. As espécies. Né? Perfeito, André. Ótima colocação. Item G. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Então, vamos lá. Eu vou, inclusive, vou colocar um convite para vocês. Vai ter uma live bem interessante com o professor André Vilaverde, que foi aluno do mestrado da Unifor. Ele tem um cartório, acho que ele tem curso preparatório para concurso, ele é bem conhecido. E ele vai falar exatamente de alteração de nomes. Estou pensando até se eu coloco como atividade para vocês assistirem. Muito bacana essa aula. E eu vou colocar outra também para vocês, tanto no grupo como lá no Unifor Online, que é uma sobre o mercado imobiliário. Gente, essa é fantástica. Com pessoas da construção civil, são referências, são além de advogados, muito boa, vai ser pelo Zoom essa, vou colocar esses dois convites. Então, essa aí do André Vilaverde vai falar exatamente dessa linha G, inserção, modificação de dados das partes. Então, é aqui onde entra a correção de um CPF, a inclusão de um RG, uma pessoa que está dizendo lá que é incapaz e ela tem a capacidade jurídica, alguém que foi interditado depois foi feito outro processo cancelando essa interdição. Então, qualquer dado referente à parte, tá certo? E aí, ele diz o quê? Ele diz que comprovada por documento oficial. Que documento oficial será esse? Se for CPF, é um documento da Receita Federal, não é? Porque é quem é competente. Se for RG, a cópia do seu documento de identidade. Se for Estado Civil, o registro civil. Então, documento oficial. Lembrando sempre, cópia autenticada, não pode ser cópia simples. Lembrando da lei de desburocratização, os cartórios poderiam aceitar que eu levasse uma via original e o próprio cartório de registro tirar a cópia e guardar a cópia dizendo que ele próprio viu e atesta que seja o original, certo? Lembrando que ele não pode autenticar para fora, porque ele não tem competência, ela é exclusiva do tabelião de notas. Mas, para fins de uso do próprio cartório, poderia, tá certo? A maioria não faz, mas poderia. Seguindo. E aí a gente passa para o inciso 2, tá? Então, vamos lá. Todos os procedimentos do inciso 1, eles podem ser a requerimento da parte, será requerimento do oficial só mesmo aqueles erros de transposição de título. Todos do inciso 1, a condição é não alterar as condições do vizinho. Eu vou ter que comprovar com documentos, ok? Entendido? Digam aí no nosso chat. Posso passar adiante? Alguma pergunta sobre esse assunto? Não ficou claro, né? Já no inciso 2, gente, eu tenho novas possibilidades de retificação, só que desta vez são correções que podem alterar direito de terceiros. Como podem alterar direito de terceiros, eu vou precisar da participação dos vizinhos. Vizinhos também chamados de confrontantes ou confinantes, tá certo? Lê aí, André. Vamos lá. Inciso 2. Desse mesmo artigo 213 da Lei 6.015. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não a alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, é o nosso CREA. Bem assim, assinado também pelos confrontantes ou confinantes. Okay? Pronto.
Depois dos parágrafos, gente, ele vai dar o procedimento. Mas vocês percebem que aqui o legislador, ele já menciona alguns documentos, não é verdade? Então, André, fala aí rapidamente aí sobre essa questão dos documentos que vão ser necessários para essas retificações, onde eu tenho que ter a participação do vizinho, sem entrar no procedimento mesmo, falando só dos documentos. Certo, vamos lá. Aqui na própria lei, ele fala, no inciso, né? Ele fala bem direto da... Vamos colocar aqui um documento que de um profissional legalmente habilitado, que é um planta e memorial descritivo, certo? A planta, o engenheiro vai explicar melhor, mas tem planta baixa, planta de situação, junto mais, né, boto mais o memorial descritivo, que o memorial descritivo é como se fosse a planta em forma de redação, vai dizer que é assim, tantos metros quadrados, tem tanto de frente, tanto de fundo, vizinho é esse, esquerdo, vai forma de redação. A planta é como se fosse o desenho do engenheiro, o memorial descritivo como se fosse a redação da própria planta, explicando, e aí bote mais um mais. Então, planta mais memorial mais a ART, que a gente chama, que é a assinatura digital, eletrônica, né, do próprio engenheiro. É como se fosse comparando com a nossa OAB, a gente assina digitalmente para o processo. E aí, junto esses três, né, que presume ser tudo de um profissional habilitado junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que é, no caso, os engenheiros é um dos tipos, né, professora? Porque agora eles dividiram, né, entre o Conselho de Engenharia e o Conselho de Arquitetura, mas a lei ainda continua a mesma nomenclatura, né? Certo. E aí, junto esses três documentos, para dar entrada junto com o requerimento, né, que o requerimento fale alguns pontos importantes que tem que ter nele, com uma qualificação bem completinha de todos, inclusive dos vizinhos, o pedido bem descrito, né? Junto essa documentação que eu falei e pronto. Certo? Certo. Só voltando aqui para a apresentação. Então, gente, o André explicou aí os 3 documentos que estão estampados aí no inciso 2, tá certo? Só que no decorrer dos parágrafos, a gente vai ver que o legislador, ele, indiretamente, ele exige novos documentos, tá? Mas a condição, então, para esse procedimento do inciso 2 é que aí eu tenho uma alteração de uma medida, que resulte ou não de alteração de área. Então, ó, eu tenho alteração de medida, pode ser que eu não tenha alteração de área, tá certo? Ou pode ser que eu tenha alteração de medida e de área. Uma primeira observação que se faz, aí nesse dispositivo, existe algum limite imposto pelo legislador para essa alteração de área? Me respondam aí sim ou não, coloquem aí no chat. Do jeito que vem na cabeça de vocês. Aí nesse artigo, no inciso 2 que vocês acabaram de ler, tem algum limite? Aí diz assim, eu posso alterar a área até 20%, até 30%. Tem alguma restrição? Sim ou não? O que vocês acham? Ninguém digitou nada. Tem, André? Falo já, professor. Com base unicamente no que está nesses 2. Tô vendo ninguém digitando nada. Tem, gente? Não tem, né? Não tem nenhuma restrição. No entanto, gente, os provimentos dos tribunais de justiça, eles têm limitado essa retificação, que eu considero como um erro, porque um provimento, ele não pode especificar mais do que o que a lei especifica, limitam que essa alteração diária, ela só pode ser, no máximo, 20%. 20%, que parâmetro, onde é que tiraram isso aí? Vocês, não sei se quando vocês estudaram direito das coisas, vocês viram aquela história da venda ad corpus ou a venda ad mensuram. Então, aquela que é ad corpus é aquela. Eu cheguei na casa, vi a casa, comprei aquela casa. Eu não cheguei lá medindo a casa. Independente da área que tiver na matrícula, a casa que eu comprei foi aquela que eu vi. Alguém aqui
comprou um apartamento, quem já comprou um apartamento saiu com a trena medindo se tem exatamente o que tem na matrícula? Não. Olhou e gostou e comprou. Normalmente é isso que se faz. A exceção é quando eu vou medir, que eu digo, olha, eu estou pagando esse preço por causa dessa medida. Isso é a venda ad mensuram. Quando eu compro um imóvel com essa cláusula, ela tem que estar expressa na escritura de compra e venda, porque isso é exceção do nosso ordenamento jurídico. Então, a regra do nosso ordenamento jurídico são as vendas ad corpus, ou seja, aquela que eu estou só vendo o imóvel comprando, tá? Então, eles pegaram a regra para a venda de corpus, que exige uma indenização, no caso de alteração de medida, quando essa alteração ultrapassa 20%, e, por analogia, aplicam na retificação de registro, o que eu considero um grande erro, certo? Então, numa prova de concurso, baseiem-se no inciso 2. Se no estado que vocês estiverem prestando o concurso, tiver um regimento interno, algum ato da corregedoria que estabeleça um percentual, respondam conforme o que o tribunal daquele lugar estabelece, tá certo? Ficou bem entendido isso, né, gente? Fernanda, não estou vendo este limite, exatamente. Pronto, então vamos lá. Prosseguindo. Então, uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Olha a resposta que o Tiago deu lá no começo da aula. A retificação, ela é tornada pública na matrícula por meio de averbação. O artigo 225, você lembra, André, o que é que o 225 estabelece? Não lembro agora, professora, mas eu posso dar uma olhada aqui, viu? Não, o 225, ele é o princípio da especialidade. Ele trata dos requisitos de descrição do imóvel. Então, o que é que esse parágrafo primeiro está dizendo? Uma vez que o imóvel esteja descrito de uma forma que atenda 225, o oficial averbará a retificação. Então, ele vai averbar a retificação. Eu fiz o quê? Apresentei que documentos que o André relatou? O requerimento do interessado, ó, tá aqui no inciso 2, ok? Tá aparecendo o cursor, tá aí na apresentação, André? A setinha? Não sei se você... Tá aparecendo o cursor. Pronto, ó. Isso. Vai aparecer o quê? Quais são os documentos que eu vou apresentar para eu ter essa averbação que está aqui no parágrafo primeiro? O requerimento, né? Planta, memorial e ART. Façam aí o mapa mental, ó. Requerimento, planta, memorial e ART, tá certo? Aí, nessa planta e nesse memorial, eu tenho que atender os requisitos do artigo 225. Então, essa planta, esse memorial, ela tem que descrever o imóvel tendo suas medidas, seus confrontantes, os pontos cardeais e a área, ok? Passando aqui adiante. O requerimento, então, gente, tá aí o modelinho para vocês, tá? Eu vou ter, lembra quando eu falei naquela nossa aula introdutória sobre títulos em geral? Eu vou ter que dirigir o requerimento para a zona imobiliária onde eu quero praticar o ato. Eu tenho que qualificar o proprietário ou requerente, estão vendo aí no documento o nome, José Soares Filho, não é isso? Eu vou dizer o que é que eu estou requerendo e onde vai ser praticado aqui, ó, matrícula 6820, tá certo? E eu vou pedir aqui, ó, aqui tá dizendo que eu quero as dimensões do terreno conforme a planta, tá? Data, assinatura e o reconhecimento de firma, que é isso aqui, que muitos de vocês viram lá na prova, um requerimento como esse, e colocaram que o requerimento era atividade registral. Quem disse que a atividade registral era o preenchimentozinho desse carimbo, porque nos requerimentos da prova esse carimbinho estava preenchido, isso aqui é o protocolo, a gente tinha estudado, né? Então, aqui era o protocolo, dizendo os atos que iam ser praticados. Nesse caso aqui, desse exemplo do slide, o protocolo ainda não está preenchido, significa que o documento, o conjunto de documentos dessa retificação ainda não foi analisado, tá? E aqui é um exemplo de atividade notarial, alguns acertaram isso na prova. Que exemplo de atividade notarial é esse? Reconhecimento de firma, que é exclusivo dos tabeliões de notas. Ok, gente?
Ok, professora. Vamos passar aqui para o próximo slide, que vai trazer Professora? outro documento. Diga. Com esse slide aí dá para demonstrar para os alunos que a gente pode já fazer um tipo de trabalho desse tipo nos cartórios, né? Tem um modelo de Exatamente. requerimento, já sabe os documentos e já pode, Exato. quem sabe, atuar, né? Ter uma receitazinha extra, né? Agora. Uhum. Então, vamos prosseguir aqui com outro documento. O próximo documento que a gente vai analisar é a planta de situação, que foi o que o André disse. Essa planta de situação, gente, é como se a gente estivesse vendo o imóvel de cima, tá? Quando a gente abre o Google que vai no mapa, aquela imagem é como se a gente estivesse vendo a terra de cima, não é? Então, aqui eu estou vendo o imóvel de cima, tá certo? Vamos lá que eu vou passar o cursor. Estão vendo isso aqui? Que tem o norte? Quero muita participação de vocês, pelo menos para responder isso. Vocês estão conseguindo ver, estão acompanhando. Então, ó, tá vendo aqui a setinha? Isso aqui a gente chama de rosa dos ventos. A gente estudou isso no colégio. A gente disse, para que eu vou precisar disso? Olha aí, a gente precisando disso no direito. Se eu tiro isso aqui daqui, gente. Então, se isso aqui pena que a professora de vocês ainda não domina tanto a tecnologia, mas eu vou me aprimorar, viu? Estou aprendendo. Senão eu passava aqui um tracejado aqui para excluir. Se eu tirasse isso aqui dessa planta, eu teria como saber onde é o norte do imóvel? Eu teria como saber os pontos cardeais? Não. Então, eu não conseguiria localizar bem o imóvel, tá? O imóvel que eu estou descrevendo aqui, gente, é esse aqui, ó. Acompanhe aqui no mouse, ó. Ele parte daqui, ele vem aqui. Essa medida aqui é essa aqui, ó, 82,50. Então, esse tracejado aqui é só para marcar a medida, tá? Mas aqui é que é a linha divisória do imóvel. Então, o imóvel retificado é tudo isso aqui, que tem essa rua aqui, ó, São Leopoldo, tem essa outra rua aqui que eu não consigo ler, porque eu sou míope, e tem essa outra rua aqui que é Floresta, tá? E bem aqui, estão vendo que tem um númerozinho aqui, deve ser um terreno sem número, e aqui tem o nome dos proprietários, e tem outra rua aqui, tá? Como esse número tá aqui, eu tô presumindo que a frente desse imóvel é para cá. Professor, e esse imóvel aqui, onde é a frente dele? Gente, a frente dele pode ser aqui e pode ser aqui. É o que a gente chama de um imóvel que tem 3 frentes, ó, porque ele tem uma rua aqui e outra aqui, tá certo? Ficou bem claro? Percebam, a assinatura do engenheiro e o reconhecimento de firma. Se esse documento cair na prova e eu perguntar se aqui tem uma atividade notarial ou registral, o que é que vocês iriam me responder? Notarial, reconhecimento de firma. Aqui eu não tenho atividade registral. Então, quando a gente pergunta o exemplo da atividade, é se tem algum ato praticado pelo notário ou pelo registrador. Essa planta, ela está até sendo apresentada ao registrador de imóveis, para que ele pratique um ato registral futuro, que vai ser a averbação. Mas a planta, ela foi feita por um engenheiro, ela não foi feita por nenhum notário e nem um tabelião. Mas na planta eu encontro um exemplo de atividade notarial, que é o reconhecimento de firma, que é dizer o quê? Aqui, o tabelião está dizendo que eu reconheço a assinatura do Marcos Otávio Câmara Monteiro, que é quem assinou aqui, essa setinha está indicando isso, tá bom? Então, isso é uma planta de situação, ok? E como o André bem explicou, a planta, ela é explicada em forma de redação pelo memorial descritivo. Então, aqui ele está dizendo que, ó, um terreno regular, situado à rua São Leopoldo, esquina com a rua Heriberto Onofre, e tem um dado aqui importante. Primeiro que ele está escolhendo a frente para a rua São Leopoldo, e ele está dizendo que na rua São Leopoldo, ele é no lado ímpar da rua, porque como trata-se de terreno, eu preciso dizer se é par ou ímpar. Tá certo? Porque quando eu tenho uma construção, já tenho a numeração. Quando eu não tenho construção, a lei, o artigo 225, lembram?
parágrafo 1º diz o quê? Atendidos os requisitos do artigo 225, e o artigo 225 vai dizer isso. Vai dizer que eu preciso indicar quando se tratar de terreno, se ele fica do lado par ou do lado ímpar. Aí ele diz que é no bairro de Messejana, ele diz as medidas, 176,30 metros de frente. Que frente vai ser essa? Essa rua que ele elegeu como frente, São Leopoldo. Por 82,60 de fundos, que era a medida aqui, ó, 82,60, que é a profundidade. Então, ele escolheu São Leopoldo, essa rua aqui, como frente, 176,30. A mesma, como ele é um terreno regular, a mesma medida desse lado é a mesma medida desse lado. A mesma medida daqui é a mesma medida daqui, tá certo? Voltando para o memorial. Então, ele diz que norte é lado esquerdo, tá certo? Por que o norte é lado esquerdo? Voltando de novo para a planta. Se eu estou dizendo que a minha frente é a São Leopoldo, isso aqui é meu lado direito, isso aqui é meu lado esquerdo, tá certo? Então, isso é mais ou menos para vocês verem como é que o leste é a frente, tá certo? Com a rua São Leopoldo. Vamos voltar lá para ver a Rosa dos Ventos. Se aqui é norte, a gente aprendeu isso no colégio, norte, aqui vai ser sul. Então, essa rua aqui é sul, esse terreno aqui é o meu confinante do norte, aqui, Rua São Leopoldo, é o leste. Então, minha frente é para o leste. Esse lado aqui é o ímpar dessa rua. Então, os imóveis que estão aqui desse lado serão do lado par, aqui o lado ímpar, tá certo? Então, norte, meu confinante norte é esse terreno, meu confinante sul é essa rua, meu confinante leste é lado direito, São Leopoldo, desculpe, gente, aqui é frente, leste, fundos, rua Floresta, oeste. Então, vamos lá, norte, sul, leste e oeste. Respondam aí, se ficou claro. Mais uma vez, ó, o documento datado, assinado com firma reconhecida. Os cartórios hoje, esse documento aqui, eu peguei um documento antigo, 2006. Os cartórios hoje estão exigindo que na planta e no memorial o interessado também assine. O que para mim é desnecessário, se ele assina o requerimento e ele junta os documentos técnicos, isso, a não assinatura dele aqui, não o exime da responsabilidade. E o tecnicamente correto é, quem assina o memorial descritivo é quem o produz, é o engenheiro, tá certo? Mas alguns cartórios, então, por isso que eu sempre explico para vocês a prática e o que tem na legislação, certo? Essa planta é um exemplo que precisa dos proprietários, dos vizinhos. Exato, Fernanda, exatamente. Estou vendo mais ou menos, sou cega ainda na tela do celular. Pois é, o celular piora mesmo, viu, Evelyn? Pronto, deixa eu ver aqui. Ei, professora. Oi. Nós, advogados e operadores de direito, nós temos que saber muito de matemática ainda e engenharia, né? Isso, mas eu digo também que a gente tem que aguçar, sabe o quê? O nosso senso detalhista. Então, por exemplo, nesse caso, gente, professor, eu vou precisar saber calcular essa área total, eu vou precisar saber se realmente a medida é essa. O cartório também precisa saber? Não. Agora, o cartório precisa, por exemplo, aqui está dizendo que a medida de fundos é 82,60. Então, o cartório vai analisar aqui o memorial, aí ele vai para a planta e olha se é a mesma medida. Aí, aqui nessa medida, 176,30. Aí, ele vai lá no memorial e vai ver se aqui também é 176,30. Ele vai olhar o nome da rua que está aqui, vai olhar lá na planta o nome da rua, tá certo? Então, o que ele precisa fazer é isso. Comparar planta e memorial, tá certo?
Ele precisa ser detalhista. Por quê? Porque lembra quando eu disse que a responsabilidade desses dados é do profissional que elaborou os documentos e do requerente que está pedindo, né? E não do registrador, mas se ele vê aqui uma medida e na planta vê outra e não aponta essa discrepância, ele passa a assumir essa responsabilidade, tá certo? Eu estou nessa tela, gente, eu não estou conseguindo ver a hora. Me diz aí a hora, André. 10, aqui são 10 horas e 7 minutos. Olha só como passou rápido, né? Eu vou terminar de falar. Eu estou procurando não fazer aulas muito longas para não ficar muito cansativo, tá? Então, eu vou terminar de falar dos documentos e a gente vai tratar das demais hipóteses na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o que o André disse que é a ART. A ART, gente, ela é feita no site do conselho, né, daquele profissional, ou de topografia, ou de engenharia, ou de arquitetura, tá? O profissional, para ele emitir esse documento, estou vendo aqui que tem um númerozinho, ó, ART, número, então, é gerado esse número automático no site. Só quem é o profissional realmente consegue emitir, ele tem a senha dele, tá certo? Bem aqui, ó, a gente tem assim, ó, resumo do contrato. Então, isso aqui, gente, é como se fosse um contrato, tá? Aqui, ó, tem dizendo, contratado é o engenheiro, contratante é o proprietário do imóvel, dados da obra ou do serviço, aí aqui vai ter o endereço do imóvel, a matrícula do imóvel. Aqui vai ter o objeto. Qual é o objeto? Elaboração de uma planta de um memorial descritivo para fins de retificação de registro. Mais uma vez, gente, o engenheiro assina, é reconhecida a firma, e o proprietário também assina, é reconhecida a firma. Nesse documento, esse reconhecimento está no verso, porque não tinha como colocar o selo aqui do cartório. Então, ele bota aqui o dedinho, a mãozinha, indicando que no verso vai estar lá reconhecida a firma, tá certo? Então, gente, esses são os documentos básicos que a lei estabelece. Bora recapitular aqui antes de terminar. Então, quais são os documentos quando eu quero fazer uma retificação que envolve os vizinhos? Requerimento, planta de situação, que é esse desenhozinho. Uma coisa com relação à planta, tá vendo que esse caso que eu dei o exemplo é um terreno, tá? Mas podia ser uma planta, eu tô até anotando aqui as observações para se eu conseguir essas plantas, eu botar lá na nossa discussão, tá? Planta de edificação. Se tivesse uma edificação aqui, não estaria dividida quartos, salas, divisões internas, não importa. Para o direito de propriedade, o que vai importar é isso aqui. Então, tanto faz isso aqui ser uma construção ou um terreno, a planta baixa é a mesma planta de situação, tá certo? Eu não preciso daquelas divisões internas. Para fins de direito de propriedade, isso não importa, tá? Professora, mas se eu tiver averbando a construção, só me importa a área construída, porque essa tem reflexos tributários. Mas, se ela é de cerâmica, se ela é de... como é que está o reboco, como é que é o tipo de tinta, isso vai interessar para uma avaliação de um imóvel feita para uma possível venda. Mas, por registro imobiliário, para o direito das coisas, para o direito real, a gente baixa essa planta. Então, vamos lá. Requerimento, planta, memorial descritivo, então vocês agora já viram como é que é, e a ART, certo? Esses são os documentos básicos para a retificação, e aí a gente está vendo a retificação que importe em alteração dos confrontantes. Mas naquelas hipóteses do inciso 1, que precisa de documento técnico, é desse jeito também, tá certo? A única diferença é que no procedimento, nesse do inciso 2, eu preciso da participação dos vizinhos. E no procedimento do inciso 1, eu não preciso da participação. Na próxima aula, a gente vai ver como é que vai se dar essa participação dos registros. Então, aqui segue o modelo já de uma averbação pronta, porque lá no parágrafo 1º que a gente viu, diz assim, atendidos os requisitos do 225, será averbada a retificação. Percebam que aqui eu tenho uma matrícula que ela é de 1978, né?
Então, ela é bem antiga. Nela já tinham alguns dados, percebam até o tipo de letra dessa matrícula, vocês percebem o passar dos anos. Olha, aqui tinha um tipo de letra, como se fosse uma máquina de datilografia. Aqui vocês têm outro tipo de letra, né, no registro 1. No 2, você já tem outro tipo de letra. E aqui no verso dessa matrícula, que é a ficha 2, eu tenho uma averbação de qualificação que está incluída lá no inciso 1, aquelas mudanças de dados das pessoas, e eu tenho aqui a retificação administrativa, e aí vocês vão poder ver, porque essa aula vai ficar salva, e aí, Fernanda, você disse que os dados são muito pequenos, quando ficar salvo, vocês vão conseguir, assim, ampliar um pouquinho, né, é isso que eu faço para conseguir ver melhor, e vão poder ver no computador, né, melhor, imagem maior, e aí vocês vão poder ver que aqui, ele está dando a descrição do imóvel exatamente do jeito que estava no memorial descritivo. Essa retificação é exatamente a retificação que foi provocada por aquela planta, aquele memorial que a gente mostrou aqui como exemplo. Então, aqui está dizendo exatamente a transcrição do que está no memorial. Então, o memorial, ele serve de base para a matrícula. Aqui nós estamos vendo como uma matrícula já aberta, mas poderia ser que essa retificação fosse feita para abrir a matrícula, tá certo? Então, aqui foi feita a sequência dos atos, ó. Já existia a matrícula aberta, então foi feita aqui uma V3 para qualificar as partes, uma V4 com a retificação, e no procedimento nós vamos ver que, como tem a participação dos vizinhos, vai ser feita uma averbação 5, dizendo que esse procedimento dos vizinhos participarem foi realmente atendido pelo registrador, é o que ele coloca aqui nessa averbação 5, onde ele diz a anuência dos confrontantes, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na quarta-feira, a gente se encontra, então, no mesmo horário, tá certo? Vai ficar salvo aqui a aula, já eu passo o link para vocês, assim que salvar no Google Meet, e vou colocar também algumas observações, vou tentar conseguir mais ilustrações para vocês, para colocar lá nas nossas discussões, tá? Então, gente, está sendo um esforço muito grande para todo mundo, mas não deixem de participar, não deixem de estudar, tá bom? E, sobretudo, espero que estejam todos bem. Vamos lembrar de agradecer a Deus aí todo dia pela nossa saúde, porque realmente a cada dia que passa a nossa situação do nosso município, do nosso estado, está piorando, a gente já está aí com mais de 400 óbitos, fora toda essa situação econômica terrível, né, que todos nós estamos passando. Espero que vocês estejam bem e que esses momentos das aulas nos ajudem a manter o foco. Vamos manter o foco porque vai passar e a gente precisa estar preparado quando tudo isso passar, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer também, que eu estou aqui com o chat aberto. Estou vendo que não tem nenhuma pergunta. Então, gente, até quarta-feira. Tenham todos uma excelente semana, tá bom? Tchau. Bom dia, até quarta. Até quarta. Tchau.